E aí, pessoal, já pararam para pensar se uma promessa feita por Deus pode ser, sei lá, cancelada? Parece uma pergunta estranha, né? Mas no meio de uma baita crise na igreja primitiva, o apóstolo Paulo teve que responder exatamente isso. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça na resposta dele, que está lá em Gálatas capítulo 3, e descobrir por que existe uma promessa que simplesmente não pode ser revogada. Para a gente entender o peso disso tudo, precisamos viajar no tempo, direto para as igrejas da Galácia. Pensa num lugar em plena confusão, um verdadeiro tumulto. Tinha uns professores que a gente conhece como judaizantes, que chegaram lá depois de Paulo e começaram a pregar uma ideia diferente. Uma ideia que estava literalmente virando a cabeça dos novos cristãos. E o centro da briga era esse aqui, ó. De um lado, você tinha um evangelho que o Paulo pregou. A salvação é um presente que a gente recebe pela fé em Jesus. Simples assim. Ponto final. Mas aí, do outro lado, chegaram os judaizantes dizendo: opa, peraí, fé em Cristo? Sim, claro, super importante. Mas para você ser salvo de verdade, você também precisa seguir a lei de Moisés, com todos os rituais e regras. Era essa coisinha, esse mais, que estava rachando a igreja ao meio. E aí, para resolver essa treta toda, o Paulo não fica discutindo o presente. Ele faz uma jogada de mestre. Ele leva todo mundo numa viagem no tempo. Mas não é qualquer viagem. Ele volta muito antes da lei ser entregue para Moisés no Monte Sinai. Ele nos leva de volta para o comecinho de tudo, para o patriarca Abraão. E aqui está o pulo do gato do argumento do Paulo. Olha só. A promessa que Deus fez para Abraão veio 430 anos antes da lei ser entregue. Pare e pense um pouco nesse número. 430 anos são mais de 4 séculos, gente. A promessa foi um acordo, um pacto baseado na fé, que Deus mesmo começou. A lei só foi aparecer muito tempo depois. O argumento do Paulo aqui é quase jurídico, sabe? Ele usa uma palavra grega diatek, que pode significar tanto aliança quanto testamento. A lógica é bem simples. Imagina que você tem um testamento validado, assinado, tudo certinho. Aí 430 anos depois, aparece um outro documento querendo anular tudo. Não faz sentido. A promessa original, a aliança que Deus confirmou, continua de pé. Ela não pode ser cancelada. Bom, isso obviamente levanta uma pergunta, né? Uma pergunta que os próprios Gálatas devem ter feito na hora. Ok, Paulo, entendi. Se a promessa para Abraão, que era pela fé, já era o suficiente, então para que raios Deus nos deu a lei? Qual era a finalidade disso tudo? É uma boa pergunta. Vamos ver a resposta. E o Paulo, como se estivesse lendo a mente deles, já lança a pergunta direto. A lei, por acaso, é inimiga da promessa de Deus? E a resposta dele é daquelas bem diretas, um sonoro de modo nenhum. Não, elas não são opostas, elas só têm trabalhos diferentes. O papel principal da lei nunca foi salvar. Primeiro, a função dela era revelar o pecado. É como um espelho. O espelho te mostra que seu rosto está sujo, mas ele não tem o poder de te lavar. Segundo, ela define o que é errado, o que é transgressão. E terceiro, e talvez o mais importante, ao mostrar para a gente que somos incapazes de seguir esse padrão perfeito, ela acaba nos empurrando para uma solução. Ela nos mostra a nossa necessidade profunda de um Salvador. Para explicar essa função, que era temporária, Paulo usa uma das metáforas mais incríveis e poderosas de toda a Bíblia. Ele compara a lei com uma figura bem específica lá do mundo antigo que vai deixar tudo mais claro. Ele chama a lei de nosso aio, que vem da palavra grega paidagogos. No mundo greco-romano, o paidagogos era um escravo de confiança e a função dele era cuidar do filho do patrão. Ele não era o professor, mas o guardião. Era ele que levava a criança para a escola, garantia que ela não fizesse bagunça, disciplinava, era um tutor bem rígido durante a infância. Só que o trabalho dele tinha prazo de validade. Terminava no dia em que a criança atingia a maior idade e se tornava um herdeiro com todos os direitos. E aí que está a grande sacada. A lei foi o nosso paidagogos. Ela nos guardou, nos disciplinou, nos mostrou o certo e o errado, até a gente atingir a maioridade espiritual. E essa maioridade tem nome: Jesus Cristo. A partir do momento em que a fé em Cristo chegou, a gente não precisa mais desse tutor. A era do paidagogos, da lei como babá, acabou. E o que acontece quando o herdeiro finalmente atinge a maioridade? Ele recebe a herança, certo? E é aqui que Paulo revela o resultado simplesmente fantástico disso tudo. Aquela promessa original feita lá para Abraão não só é cumprida, como é expandida para todo mundo. Olha, esse texto aqui é um dos mais revolucionários que já foram escritos.
Em Cristo, todas as barreiras que definiam o mundo antigo, elas simplesmente desmoronam. Etnia, status social, gênero, nada disso define mais quem você é diante de Deus. Na família da fé, não existem essas divisões. Todos nós somos um só em Cristo Jesus. E aqui vem o fechamento, a conclusão poderosa de todo o argumento do Paulo. Se você pertence a Cristo, se a sua fé está nele, então pronto, você também é descendente de Abraão. Não pelo sangue, mas pela fé. E como descendente, você é um herdeiro legítimo daquela promessa original. Uma herança recebida não por mérito ou por obras, mas totalmente pela graça. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente levar para casa e refletir. Paulo argumentou quase 2000 anos atrás que a promessa de Deus em Cristo cria uma unidade tão radical que derruba as maiores divisões que existiam. Se essa promessa é a nossa herança, por que a gente ainda permite que tanta coisa nos divida hoje em dia? Fica aí o pensamento. Obrigado por acompanhar essa nossa conversa. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos.